umbi angi yelela Bom, falar de Oliveira Silveira, eu tenho um carinho muito grande por lembrá-lo e saudade do convívio. Aprendi muito com Oliveira. E eu fiz, entre outras coisas, há um tempo atrás eu fiz um personagem num filme para uma produção de Santa Catarina chamado A Retirada, que era a segunda fase da Revolução Farroupilha, em que eu fazia um escritor mundialmente conhecido chamado Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, como se escreve. E o Alexandre Dumas, obviamente, era um francês, negro, filho de pai francês e mãe dominicana, ou é o contrário, e eu fiz esse personagem. Só que o diretor queria, no primeiro momento, que os personagens, eu, o Alexandre Dumas e o Garibaldi, o velho, falassem francês. E não deu nada, ou seja, uma produção meio que a gente fala hoje de BO, baixo orçamento, e não deu condições, só disse, tem que falar francês. A quem eu vou recorrer? Ao grande professor Oliveira Silveira, que me ensinou a falar as falas em francês, e eu usei no filme. E quando eu fui rodar, fazer os testes de filmagem, o diretor disse assim, tá perfeito, cara. Onde é que tu aprendeu? Não, tive um professor, contratei um professor internacionalmente conhecido. Aí eu não, estou brincando, um amigo meu, o professor Oliveira Silveira, que me ensinou. Então, até isso eu tenho no meu currículo. Pena que não foi para o filme esse agradecimento do Oliveira, mas eu tenho isso como muito, muito forte em mim. Viver um personagem real e Oliveira me ensinou as palavras, as frases que eu tinha que dizer em francês. Essa é uma coisa. A outra é o fato de eu ter conhecido o Oliveira no início da minha trajetória como nessa coisa do movimento negro, de conhecer as pessoas, como dizem alguns amigos meus de teatro, conhecer pessoas e mais coisas, como funciona, e entre essas coisas, conhecer o grande número de pessoas envolvidas com a nossa luta, com a nossa causa, a causa da negritude. Autos do Mercado Público em Porto Alegre, o Oliveira mantinha o grupo Semba. A filha dele, a Nayara, era uma menininha, tipo, uma criança de 11, 10 anos, eu acho. E aquele grupo dançando, e ali tinha as rodas de poesia. E foi ali que eu desenvolvi também essa coisa de dizer as poesias do Oliveira. Hoje eu me considero um dos grandes divulgadores da arte do Oliveira e quero continuar sendo, na medida que eu alardeio esses versos onde quer que eu vá, seja no palco, nas ruas, nas praças, nas manhãs, tardes e madrugadas, onde eu puder dizer um texto, eu digo a poesia do Oliveira, porque é um cara que ele é conhecido e nós talvez não tenhamos a força de mensurar o quanto o Oliveira é importante para a negritude, para a história do Brasil e para o Rio Grande do Sul. Oliveira é um pensador contemporâneo que vai ultrapassar a barreira de anos, e aí daqui a 100 anos as pessoas vão estar estudando Oliveira Silveira. Que bom, porque ele foi um dos precursores do que hoje nós temos como comemorar, já que precisa se comemorar uma data nossa da negritude, é o 20 de novembro. E Oliveira fez isso no momento em que não existia internet, não existia celular, nos anos 70. Eu imagino o quanto esse cara gastou de telefone próprio para pilhar todo o movimento negro do restante do país, de uma forma muito particular o eixo Rio-São Paulo, para que as pessoas parassem de endeusar a data que se tinha, porque é uma data armada, que é o 13 de maio, e sim uma data nossa, em que o negro morreu peleando por outros brasileiros, por outros negros e não negros também. Então, Oliveira tem uma importância muito grande para mim, para minha família, porque eu aprendi muito com esse ser humano,
E uma coisa interessante do Oliveira, que o Oliveira tinha um escritor e que me ensinou uma aula. Livro, ou tu dá para a pessoa, ou tu diz para ela comprar o livro. Livro não se empresta. Isso é interessante, porque um dia eu queria colocar no meu repertório um dos poemas do Oliveira e falei com ele, tá, então vai lá em casa e tal. Eu pensei que ele ia emprestar o livro. Ele me deixou tomando um café, desceu do apartamento dele, foi lá numa papelaria, xerocou as páginas dos poemas que eu queria e me deu. Ele disse, não te dou o livro, porque eu não vou te dar o livro. Te digo a livraria que tem, tu compra. Ou te emprestar, não vou. E aprende uma coisa, livro, se alguém querer um livro teu, dá de presente, mas não empresta. Aí eu me lembrei, é verdade, porque eu olho para a minha biblioteca e tem vários livros que me emprestaram e eu não devolvi. Eu vejo que faltam esses livros, mas eu vejo que todos que tem lá, ou todos que estão faltando, eu emprestei e não devolveram. Então, aprendi essa com Oliveira. E é a única pessoa, e para quem me conhece sabe que eu sou notívago e boêmio, eu sentava com Oliveira numa mesa de uma cafeteria para tomar café, de uma lancheria para tomar café com pão e manteiga. Isso é maravilhoso. Um dia minha irmã encontrou Oliveira e disse assim, quando nos encontrou, disse assim, esse é o amigo que tu tem que estar sempre com ele, seu Oliveira. Seu Oliveira, faz o Sinomar tomar só café com leite. Eu achei barato isso. E eu sempre brinquei com ele, que era só com ele que eu tomava café, ou com minhas irmãs em casa, ou com ele nas cafeterias e tal. Então, Oliveira tem essa coisa, um cara que tinha uma fala mansa no sentido de ser calmo para explicar. Poucas vezes se viu Oliveira bravo ou, digamos, muito alterado. Mas eu vi uma única vez e não queria ver nunca mais. Porque uma pessoa que é muito calma, quando estoura uma vez, e aí ela vem com tudo. E o Oliveira era esse cara que tinha uma coisa assim muito de falar assim, pois é, eu acho que tu devia fazer assim e tal. Aí ele deixava a gente meio livre. E aí eu comecei a dizer as poesias do Oliveira, e obviamente poesia não se põe caco. E eu dava um plus na poesia e mostrava para o Oliveira e disse assim, gostei. Não disse para ninguém, mas eu autorizei, pode dizer assim. Então isso aí foi uma coisa muito bonita, que me emociona do autor permitir que alguém diga a sua poesia de uma forma de repetir dois versos, que não está ali um verso, uma estrofe e tal, vem vindo, e tu repetir 3, 4 vezes aquilo ali, porque fica forte na poesia. Então eu tenho essa graça de ter convivido com Oliveira, de ter aprendido muita coisa, aprendido sobre negritude, aprendido a lidar com a diversidade, porque quando eu conheci Oliveira eu estava bem no meu início de carreira como ator e muitos sapos tive que engolir na vida, e uma das pessoas que eu sempre recorria para me dizer o que eu faço, Oliveira, está acontecendo isso, o que eu faço? E ele tinha uma palavra amiga, uma palavra de sabedoria ancestral. E aí me dizia, não, age assim, faz isso, se tu agir assim, tu vai conseguir conquistar tal coisa, se tu brigar, vai ser ruim, eles não gostam da gente, brigando é pior. Então vamos ganhar deles na nossa classe, trazer eles para nós, trazê-los. Trazer, eu digo, as nossas brigas diárias, que naquela época tinha e hoje continua, um dia termina, vai demorar ainda um pouco. Então esse convívio com Oliveira eu tenho como um aprendizado, como se fosse um aprendizado com os meus pais, minha avó, minhas tias, meus familiares próximos que me ensinaram a me blindar das coisas ruins e aproveitar ensinamentos ancestrais para levar para a vida. Então, Oliveira, onde quer que tu esteja, eu sei que tu é uma estrela que ilumina todos nós, continue nos dando esse brilho. Obrigado pelos ensinamentos. E obrigado por tu existir na vida de tanta gente que hoje não conviveu contigo, mas sabe que Oliveira é um mestre,
Oliveira é um cara que perpetuou a nossa história no Rio Grande do Sul. Aprendi muito, fiz filmes fazendo personagens como os Lanceiros Negros e fui aprender, não dos livros escolares porque não ensinavam, fui aprender com o mestre Oliveira, que me recontou a história dos lanceiros, das charqueadas. Quando eu fui para o filme, para o set de filmagem, ou conversar com os diretores, eu já tinha um estudo feito do personagem, porque eu tinha um estudo feito da parte histórica do que representou os lanceiros negros para nós aqui no Rio Grande do Sul e que representou esses negros para o Brasil inteiro, para a Latinoamérica, com certeza. Então, Oliveira, para mim, é um mestre que vai ficar comigo muito tempo. E eu podia ilustrar esse meu bate-papo com um textinho do Oliveira, que é assim, ó, um textinho no sentido carinhoso de falar, que é a questão da nossa religiosidade, que é muito forte no Brasil inteiro. E se nós pegarmos o mapa do Brasil e analisarmos esse mapa, vamos ver que pelo litoral, de norte a sul, ficou Nagô, ficou no Recife Xangô, na Bahia, ficou Candomblé. E aqui no Rio Grande é o quê? Batuque, filho de santo de bombacha. Ogum, comendo churrasco, é o jeito gaúcho de negro batuque. Batuque, tuque, tuque, todo muque no tambor. Batuque, tuque, tuque, todo muque no tambor. Puxaram o corpo cá para longe, mas a alma espichou. As raízes crisparam-se lá. O caule é o tambor. A seiva, o som de cratera que a gente vai fundo buscar. Batuque, tuque, tuque, todo muque no tambor. Batuque, tuque, tuque, todo muque no tambor. Esses negros loucos, batendo já com a cor de Exu-Bará nos dedos. Alupo, meu pai, couro contra couro. Mas o couro de Nhã é mais forte. Lá vai seu ronco de trovoadas, a terra vai rachar em fendas. É toque de Xangô. Batuque, tuque, tuque, todo muque no tambor. Batuque, tuque, tuque, todo muque no tambor. Caô Cabecilê. Esse poema do Oliveira é homenagem ao orixá Xangô, o dono do tambor. Isso é lindo, isso. Se ele for pesquisar, isso aí é história. Isso é história. Isso é um mergulho na nossa raiz. E eu me orgulho de ter convivido com Oliveira e aprendido isso na sua poesia e no convívio diário que ele me indicou outros livros e outros pensadores. Então, esse texto é fundamental. Eu já não sei quantas vezes eu já o disse e eu continuarei dizendo. E eu uso o termo, eu não sou declamador, sou um dizedor de texto, eu sou um intérprete. E então essa coisa dos lanceiros é muito interessante, porque se nós formos analisar, nós fomos vergonhosamente traídos com a promessa de liberdade, promessa de brasileiros e gaúchos, de imperiais farroupilhas. E Oliveira muito bem escreveu o que é ser linha de frente. A tropa de elite da Revolução Farroupilha, os bravos lanceiros negros. Carga de lança diante do inimigo, à noite, uma noite pontuda, rasgando roupas, pele, carne, tudo. A sanha de não velhos açoites. Carga de lança no campo da luta, à noite. Uma noite negra e pontiaguda. Sombras noturnas rolam no horizonte. Há nuvens de sangue no chão. E cada lanceiro estendido
é uma noite pisoteada, roupas e entranhas rasgadas, noite que ficou para sempre libertada, carga de lança, noite alforreada. O nome desse poema é Revolução Farroupilha, mas ele colocou um subtítulo, Carga de Lança, porque todo mundo conhece como carga de lança. Agora imagina aquele monte de trabalhadores braçais que ajudaram a enriquecer esse Estado, pegar em armas e para defender os únicos politizados, eram os lanceiros negros, que lutaram pela própria liberdade, não lutaram por dinheiro, como os líderes farrapos lutaram por dinheiro. Eles estavam, doeu no bolso deles, que o Império cobrava o valor do charque, e aí o seguinte, eles botaram os negão para ir lá brigar. E Oliveira muito bem reconta essa história na nossa visão. Por isso Oliveira é mágico. Por isso Oliveira Silveira é aula. Quem pegar o livro do Oliveira e estudar, penetra de um jeito nas entranhas da história do Brasil e da história do Rio Grande do Sul como poucos. Eu acho que isso seria o legado da gente divulgar e difundir o que o de Oliveira representa, o que ele deixou para a gente poder pegar para essa meninada que hoje tem internet à disposição, pegar tudo sobre Oliveira e estudar e dizer assim, cara, não sabia que tinha um cara que pesquisava tanto e não foi tanto, claro, ele teve suas homenagens em vida, mas eu digo que não tanto quanto a gente gostaria, porque Oliveira tinha que estar endeusado no mundo, além fronteiras do Brasil, além fronteiras da Latinoamérica, para que todo mundo conhecesse esse poeta que mudou a história do Brasil. Oliveira, com a sua arte, com a sua proposta, reescreveu o momento histórico do Brasil. Isso são para poucos. Esse legado, esse fato, poucos conseguem, muitos tentam entrar para a história com um ato de dignidade. Foi o que Oliveira fez ao se propor a mudar, a termos ele, com algumas outras pessoas, obviamente, alguns amigos, alguns negros e negras conscientes, para mudar a história do nosso país e a nossa autoestima nos fez gostar dos nossos narizes grossos, nossos lábios, nossos cabelos, fez gostar. Eu acho que isso é legal, já que a sociedade nos fez... nós sofremos nesses anos todos, pós a abolição, num processo de embranquecimento que a sociedade nos fez esticar nos cabelos, esconder. E algumas poesias do Oliveira nos fazem voltar a ter orgulho do nosso cabelo, da nossa beleza, das nossas... do nosso tipo físico de terror, nosso tipo físico. E o Oliveira é responsável por esse amor que a gente começou de um momento para cá a ter de nós mesmos. Já tinha, só que a máquina da mídia, que é o quarto poder, que manda mais do que o executivo, mais do que todos os poderes juntos, e a mídia fazia isso. Vamos embranquecer essa negadinha para tentar exterminá-los. E Oliveira fazia isso. Não, vamos enegrecer tudo, botar mais preto aí. Isso é que é legal. Então Oliveira tem essa peculiaridade de nos fazer repensar a nossa beleza, a nossa inteligência, a nossa força de permanência em estado de luta. Isso eu aprendi com Oliveira. Porque foi a segunda pessoa a me ensinar a pegar em armas para lutar. E a melhor arma ainda continua sendo o saber. O livro, os livros.
o saber. Porque se eu souber de onde vim, o que estou fazendo aqui, a minha importância e para onde eu quero ir, com certeza eu me fortaleço de escudo e armadura, que venha os preconceitos. Porque eu vou fazer que nem jogador de futebol. Dribla um para a área, outro para o mato, e vamos lá, vamos seguir em frente. Isso é Oliveira Silveira.